E hoje eu vou trazer aqui uma conversa muito interessante sobre conservação e ações que são feitas em áreas rurais e que ajudam a trazer preservação e principalmente a sobrevivência de uma espécie. E para falar a respeito do assunto, eu tenho duas convidadas muito especiais. Eu tenho aqui a Neiva Guedes, presidente do Instituto Arara Azul, e também a Elisa Mense, que é diretora executiva do Instituto. Obrigado por vocês estarem aqui no programa, no canal do Boi. Um bom dia às duas. Antes de começar a falar sobre o trabalho, eu queria perguntar para a Neiva, que é fundadora do Instituto, trabalha há muitos anos. Como é que surgiu a ideia, de que momento que partiu para chegar ao Instituto, que tem esse trabalho tão importante para a preservação da Arara Azul? Bom dia. Bom dia, Fabiano. Bom dia aos seus ouvintes. Para nós também é um prazer imenso estar aqui. Esse trabalho ele surgiu lá em 1989, quando eu era uma bióloga recém-formada e vi um bando de araras azuis numa árvore seca e eu estava fazendo um curso de conservação da natureza. A Elisa estava junto comigo com outros técnicos do estado e o professor desse curso disse que elas estavam desaparecendo por causa do tráfico, da questão de descaracterização do ambiente. E eu me encantei pela espécie e disse que ia fazer alguma coisa para que ela não deixasse de existir. Eu gostaria que todo mundo fosse conhecer a arara azul na natureza. Então, aí eu começo esse trabalho, primeiro estudando sobre a biologia dela, a princípio como uma pessoa física, independente, entro no mestrado na Exalc em Piracicaba e, posteriormente, eu crio o Instituto Arara Azul para dar a personalidade jurídica quando esse projeto começa a crescer e ganhar asas no estado inteiro. Elisa, como que trabalha? Como é que é o funcionamento do Instituto Arara Azul? Bom dia, Fabiano, tudo bem? Bom dia a todos. Fabiano, o Instituto Arara Azul foi criado, é uma associação de direito privado, sem fins econômicos, foi criado em 2003. Então, a partir desse momento, ele abraça o projeto Arara Azul e dá todo o suporte jurídico de uma pessoa jurídica. Então, dessa forma, hoje o Instituto Arara Azul ele tem outros projetos também que vem desenvolvendo e conta com parcerias para poder implementar essas atividades e ter o suporte financeiro. Elisa, há grandes dificuldades em diversas áreas, né? Na área de cultura, na área de pesquisa, principalmente em relação a financiamento, a aporte financeiro, para que as atividades existam. Hoje, como que o Instituto Arara Azul consegue ter as suas ações? O Instituto Arara Azul hoje ele tem o suporte de empresas e de pessoas que contam dentro das suas ações com a responsabilidade socioambiental. Nós não trabalhamos com verbas públicas, apesar que são parceiros, trabalhamos com políticas públicas, ajudamos nas políticas públicas, mas basicamente o suporte financeiro vem de pessoas e de empresas que acreditam no nosso trabalho, que acompanham o trabalho a longo prazo e que têm essa responsabilidade socioambiental já agregada aos seus produtos. Neiva, em relação ao número de animais e principalmente o risco que ainda existe, de certo modo, sobre a espécie, como é que está diagnosticada a arara azul hoje no país e principalmente na região do Pantanal, do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul? Bom, eu posso te dizer com certeza que a população do Pantanal é a mais conservada que a gente tem na natureza. A população hoje estimada é em torno de 6.500 indivíduos. Essa estimativa não é feita só por mim, mas por um grupo de pesquisadores coordenada pelo governo federal. E ela saiu da lista de espécies ameaçadas do Brasil em dezembro de 2014. Mas ela continua como vulnerável, inclusive na lista internacional que é feita pela IUCN. Fora do Pantanal, ela também ocorre no Nordeste do Brasil e no Norte. E, infelizmente, embora tenhamos envidado esforço nessas 3 últimas décadas para a conservação da espécie e conseguido muitos resultados positivos, com inclusive aumento e expansão da população aqui na região do Pantanal, ela ainda corre risco. A arara azul é uma espécie mais frágil que as outras araras, ela tem historicamente, da própria espécie, uma baixa taxa reprodutiva e o fato é que essas mudanças climáticas, como um volume de chuva muito concentrado em pouco tempo, as mudanças bruscas de temperatura, você tem uma temperatura de 30 graus e de repente desce para 10, 12, ou sobe para 40 e depois desce para 20, essas mudanças bruscas de temperatura acabam afetando a sobrevivência dos ovos e dos filhotes, o que diminui a taxa de reprodução. E a gente também teve, infelizmente, a morte de
dezenas de indivíduos, foram quase 200 araras que a gente encontrou, e o número pode ter sido muito maior, mortas na natureza, indivíduos adultos, nos anos de 2015 a 2019. A gente já conseguiu diagnosticar que era herpes vírus, mas a gente não consegue evoluir muito nisso porque não temos como tratar, infelizmente. É um vírus que tem acometido só essa espécie, indivíduos adultos e jovens não reprodutivos. Isso não atingiria, então, outras espécies de arara? Por enquanto não foi encontrado, apenas nas araras azuis. Em relação às populações que existem nas áreas pantaneiras, produtores rurais, trabalhadores rurais, como é que tem sido, Elisa e Neiva, essas ações do Instituto Arara Azul, dos pesquisadores, as equipes de campo junto a essas populações locais? As pesquisas que são feitas no Instituto Arara Azul, todas elas são levadas à comunidade, não fica só com o pesquisador ou com a instituição. Então, as informações são decodificadas e de várias formas elas são levadas para engajar essas populações, tanto na conservação ambiental, como até no empreendedorismo que eles podem ter em prol à conservação ambiental. Então, é feito trabalhos com alunos, com professores, com proprietários rurais, com a comunidade em geral. Então, várias formas de levar a informação num formato educacional é realizado pelo Instituto Arara Azul. São colaborativos, Neiva? Extremamente. Eu diria que o sucesso do nosso trabalho, sem dúvida, é acreditado não só a nossa equipe que acredita e que faz com muito amor e paixão esse trabalho, mas a sociedade, tanto no Pantanal, os peões e os pantaneiros, como aqui em Campo Grande, os moradores, e as empresas e instituições, a universidade que nos apoiam, é que dão esse resultado tão positivo. Eu acredito que se eu fosse só uma pesquisadora estudando e fazendo publicações científicas, que são importantes, meus colegas pesquisadores saberem dos resultados que a gente tem obtido aqui, mas se não estivéssemos envolvendo a comunidade, não estivesse levando essas informações que a gente encontra a cada dia para eles, a gente não teria o resultado que tem. As pessoas hoje no Pantanal, por exemplo, plantam árvores que são extremamente importantes, basicamente uma espécie para a arara reproduzir. Na realidade, a gente já sabe que hoje a arara é uma engenheira ambiental, porque ela faz a cavidade dela e outras espécies também vão ocupar. Então, essa árvore é uma planta-chave no Pantanal, que é o manduvi, e muitos fazendeiros hoje estão plantando o manduvi para ninho futuro, para os netos, para os bisnetos, para as araras azuis. E também, a curto e médio prazo, instalando ninhos artificiais. E aqui na cidade, da mesma forma, quando as pessoas nos perguntam como que elas vão manter as araras na cidade ou no seu quintal, porque tem muitos moradores que têm ninho dentro do seu quintal, é plantando árvores frutíferas que elas comem e conservando as palmeiras, que elas utilizam depois que ela morre, o tronco morto, para fazer seus ninhos. Bom, aí você falou algo muito interessante, né, que é a ciência e a pesquisa chegando na população de uma maneira mais efetiva, né, e de maneira que se entenda e tenha essa compreensão para a preservação. E pegando esse gancho, no último dia 11 de fevereiro foi o Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência, Neiva, e você conseguiu virar desenho. Eu achei isso sensacional, numa arte feita pelo Maurício de Souza, autor da Turma da Mônica. Neiva, você virou desenho. O que você, primeiro, antes de você falar a respeito da homenagem, o que você sentiu ao se ver como um personagem de algo tão tradicional na cultura brasileira? Primeiro, eu me senti muito honrada, né? Eu recebi a informação alguns dias antes para dar autorização e ceder material para o desenho, mas eu só vi o desenho quando ele também foi publicado. Então, me senti honrada, em primeiro lugar. Me senti um pouco Magali, mas eu achei lindo o desenho. E, assim, o Maurício de Souza, os desenhos, os gibis, a Mônica, a Cebolinha, são desde a minha infância que eu leio, acompanho as histórias, sou super fã do Cebolinha. Então, fiquei muito feliz, muito agradecida, porque é uma forma de atingir um público diferenciado, que a gente não teria atingido se não fosse através do trabalho dele. E uma forma também de eternizar, além da maneira como preserva a arara azul, mas eternizar no desenho e as crianças, né, principalmente os mais jovens, acessando esse trabalho. Você falou que foi alguns dias antes, né, que você soube uns 3 ou 4 dias antes que eles nos pediram autorização e os desenhos, mas
um termo de autorização para eles usarem isso para fazer a homenagem, né? Mas eu não sabia nada, então eu só fiquei sabendo na hora que foi publicado e que me enviaram. E aí foi assim, muito rapidamente, teve uma repercussão muito grande. Eu me senti isso como um vírus, porque muita gente ligando, mandando mensagem, foi bem bacana. Ficamos muito felizes, quando vimos o desenho, ficamos muito felizes por aqui também. Me senti bastante honrada e agora a gente convida, né, a Turma da Mônica para ir conhecer o nosso trabalho, conhecer as araras no Pantanal, aqui na cidade, quem sabe virar uma história mesmo. Exatamente, Maurício de Souza tem que escrever uma história com a Turma da Mônica, conhecendo a arara azul. Olha, foi uma conversa ótima, Neiva, Elisa, obrigado por estarem aqui conosco no Canal do Boi, no Agricultura BR. Nós agradecemos você e a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado, Fabiano, foi um prazer para nós também.